A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. Nós estamos na nossa nona lição, certo? A lição de número 9 do segundo trimestre de 2021. E o título da nossa lição é O Ministério de Pastor. Nós já temos visto três ministérios, certo? Ministério de apóstolo, ministério de profeta e ministério de evangelista. Agora nós vamos falar sobre o ministério pastoral. O nosso textuário se encontra em João, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre o mais conhecido de todos os ministérios. Nós iremos falar sobre o ministério de cuidar. É o que, entre aspas, é o que aparece mais e em termos é mais comum, tá? Mas nós vamos ver que de comum ele não tem nada. Nesse ano de 2021, certo? Nesse ano de 2021, eu irei completar 20 anos de pastorado. Eu comecei a cuidar de igreja logo após o meu casamento. Eu e a irmã Josiane, nós nos casamos no dia 19 de maio, ou seja, né, para quem estiver assistindo, né, nesta semana, foi semana passada, né, nós fizemos 20 anos de casamento. E logo que nós nós casamos, né, logo no mês de julho, nós fomos enviados como pastores auxiliares, né, nós estamos auxiliando o pastor Jackson Campos, certo? Então nós começamos, eu ainda era cooperador na obra do Senhor, começamos a cuidar da obra do Senhor como voluntários, né? Pastor Jackson era o pastor e eu era o auxiliar direto dele, tá? E logo na sequência, né, no mês de fevereiro de 2020, de fevereiro de 2002, nós já fomos cuidar da nossa primeira congregação, certo? Daí como pastores efetivos, eu como cooperador, certo? Eu cuidei de igreja, irmãos, fazem 20 anos ininterruptos que eu cuido de igreja. Eu comecei a cuidar de igreja como cooperador, eu fui diácono, presbítero, evangelista e agora sou pastor. Como nós já temos falado, e eu já falei isso nas nossas escolas bíblicas aqui na igreja, na Assembleia de Deus, nós precisamos diferenciar, né, os dons ministeriais, que é o que nós estamos estudando, certo? Que é a vocação, a chamada de cada um, e nós precisamos entender o que é o título eclesiástico, tá? Nós vamos ver que nós temos muitos mestres, professores, que recebem o título eclesiástico de pastor, tá? Mas eles, na verdade, eles não pastoreiam. Eles têm outras funções, outros chamados, tá? Nós temos evangelistas, pessoas que recebem, porque nas Assembleias de Deus, nós não usamos os títulos de apóstolo, de profeta, mas você vai ver no decorrer da lição que o ministério pastoral, certo? Ele vai englobar tudo, e o título eclesiástico que nós utilizamos nas Assembleias de Deus, ele também, certo? Ele vai englobar uma série de funções, ok? Então eu quero convidar você para ir conosco estudar a palavra do Senhor. E eu quero pedir permissão para você, porque nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou começar a nossa lição diretamente no tópico 3, certo? Nós vamos falar o tópico 3, o ministério pastoral. Depois nós vamos tópico 1 e 2, ok? Então, segue a minha linha de raciocínio, vamos ficar ouvindo a palavra de Deus, vamos aprender, certo? E se esse vídeo, se o nosso canal tem sido bênção para você, deixa o seu like, se inscreve, certo? Não saia sem deixar o seu like, nos ajuda muito no engajamento. E também se inscreve, nós estamos próximos aí dos 1000 inscritos. Eu conto com você nessa nossa empreitada. O nosso tópico 3, que vai ser o nosso primeiro aqui, certo? Eu vou começar do tópico 3, vai falar sobre o ministério pastoral, certo?
E o primeiro tópico já vai nos falar a missão do pastor. Tá? A palavra pastor vem do grego poimen, certo? Que ele quer dizer literalmente, é algo literal, um apacentador de ovelhas, de ovinos, certo? Ovelha, animalzinho, tá? E isto vai fazer o quê? Vai nos levar a olhar para a Bíblia, certo? E nós vamos ter apacentadores de ovelhas ilustres. Nós vamos ter o salmista Davi, nós teremos Jacó, nós teremos Moisés, homens que apacentavam ovelhas, mas foram chamados também para cuidar do rebanho do Senhor, certo? Eles cuidavam do rebanho da família e foram chamados para cuidar do rebanho do Senhor. E talvez seja por isso que quando Davi vai escrever o Salmo de número 23, ele vai usar muito claramente, certo? A ideia do apacentador de ovelhas. Tá? Davi, ele era um apacentador de ovelhas. A dificuldade que é de cuidar das ovelhas. Tá? Então, o Salmo de número 23 vai nos mostrar exatamente o cuidado pastoral com a ovelha, certo? E o que nós vamos ver sobre o pastor do Salmo 23? Ele é alguém que cuida, alimenta, sacia a sede, cuida no vale, leva a lugares de pousio, ou seja, literalmente, o pastor, tanto das ovelhas, né, dos rebanhos, como o pastor das ovelhas do Senhor, é aquele que vai realizar a obra de Deus, cuidar daquilo que o Senhor lhe tem dado, tá? Então, o que nós vamos compreender? Que essa expressão rural do pastor, ela vai falar claramente da similaridade que há entre o pastoreio dos ovinos, das ovelhas, e o pastoreio eclesiástico, este cuidado, esta manutenção. Então, irmãos, parece assim muito redundante a gente falar nós de pastor, porque nós conhecemos pastor de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Mas, biblicamente, a figura do pastor, ministerialmente, a figura do pastor é a figura que carrega a aliança, né? Nós já falamos em outros vídeos sobre os 5 ministérios. O dom de apóstolo é o dom que toca todos os outros ministérios. O dom de profeta, ele indica a orientação, uma direção direta de Deus. Dom de evangelista é aquele que é maior que todos, aparece mais que todos, porque ele está na frente, cuidando, trazendo as pessoas. O dom de pastor, o ministério pastoral, é aquele que carrega a aliança de Deus com o seu povo. E o dom de mestre, de doutor, de ensinador, é aquele que cavuca, é aquele que cavoca, né? Cavuca é o povo aqui que fala, né? Que cavoca e tira as coisas que estão ocultas, que traz e revela. Então é muito importante nós compreendermos isso. E por que nós falamos sobre o ministério de pastor? Porque o ministério de pastor, segundo Ezequiel 34, vai tratar de ovelhas difíceis. Nós vamos ver pastores difíceis, mas também ovelhas difíceis, tá? E o que é ser pastor, certo? Vamos primeiro ver o que não é ser pastor, certo? O que não é ser pastor. Primeiro, o pastor não é apóstolo, certo? Ele não é apóstolo. Apesar de ele ter uma visão missionária, apesar de ter a visão global do campo, ele não é aquele que vai abrir campo, certo? Isso é um ministério apostólico, um ministério missionário, alguém que é chamado para quê? Para ir adiante, né, abrir campos, abrir trabalho. O pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai ser usado pelo Senhor, até mesmo ele pode abrir trabalhos, mas não é a função clara dele. A chamada dele é uma chamada de cuidar, certo? O que não é ser pastor? Não é ser profeta, apesar de muitas vezes
o pastor ser usado na igreja com esse ministério, certo? Mas ele não é vocacionado para isso. Deus pode usá-lo como um dom, esporadicamente, certo? Ele não é um profeta, aquele que tem um ministério. Nós estamos falando de ministério, não de cargo eclesiástico, certo? Então ele não é um profeta, ele não é um evangelista. O evangelista é aquele que tem uma aptidão natural para ir o quê? Ir buscar, trazer, colocar dentro da igreja, tá? O ministério pastoral, ele não é de buscar, ele faz isso também, ele vai atrás. O ministério pastoral, ele cuida, ele apacenta, ele alimenta, ele cura, certo? E o ministério pastoral também não é o ministério de doutor ou de mestre, apesar de que o pastor, ele faz também essa função, tá? Então, o ministério pastoral é um ministério polivalente. Aquele que tem esta chamada, ele atua em todos os âmbitos da igreja, certo? Ele pode abrir trabalho, ele é usado por Deus em profecia, ele tem nuances de um evangelista, ele ensina na igreja, mas qual é o foco dele? O foco dele é cuidar, o foco dele é fazer o quê? É apacentar, é tratar, é limpar, certo? Eu vejo muito aqui na região, né? Nós temos muitas ovelhas aqui, né? O que o pastor faz? Ele pega aquela ovelha e ele vai tirar os carrapichos, ele vai limpar a lã, ele vai manter alimentada, cuidada, fortalecida. Este é o ministério pastoral. Então, o ministério pastoral, ele vai agir o quê? Em todas as áreas. Além das áreas espirituais, ele também vai atuar na parte administrativa da igreja. Irmãos, esse é um grande pecado que nós estamos cometendo. Nós estamos deixando a parte administrativa da igreja de lado, certo? Nós precisamos sempre estar cuidando da igreja. A igreja, ela é um todo, ela não é só espiritual. É a noiva de Cristo? É a igreja de Cristo? Sim, mas também ela tem todo um lado jurídico, ela tem CNPJ, ela tem prestação de conta, ela precisa estar sempre, né, voltando os seus olhos para as questões jurídicas. E o que o pastor faz? O pastor, ele olha para as questões da igreja, tá? Ele olha para a forma de manter o cuidado jurídico, as relações trabalhistas, documentação, a parte patrimonial. Então, o pastor, ele tem essa visão de crescimento, tá? Olhe bem, o que Paulo fazia? Paulo fundava a igreja, ministério apostólico. Ele fundava a igreja, ele iniciava a igreja. O que ele, depois do processo andando, ele chamava pastores, tá? O que nós vamos ver? Nós vamos ver lá em Tito, Paulo vai dizer assim para Tito: Tito, por isso eu te deixei em Creta, para pôr em ordem as coisas que não estão. Ou seja, Tito, você vai pastorear Creta, certo? Para quê? Para você organizar a igreja, o ministério pastoral de Tito, ok? E o nosso subtópico 3, certo? O nosso subtópico 3, ele vai falar sobre o cuidado contra os falsos profetas, tá? Cuidado contra os falsos profetas. Ezequiel 34 vai falar tanto das ovelhas rebeldes quanto dos pastores negligentes. Porque o que é um falso pastor? É um pastor que não pastoreia as ovelhas, ele pastoreia a si mesmo. Quando nós lemos o nosso textuário e o subtópico 3 do tópico 1, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre um texto que eu não havia ainda pensado desta forma. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Esse dá a vida é exatamente o princípio do pastor, o sumo pastor, dando-se pelas suas ovelhas, tá?
E o que isso vai mostrar? Vai mostrar que o ministério pastoral é um ministério de renúncia, de dedicação total àqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Esse texto, ele fala diretamente a respeito dos anjos, mas a Bíblia também trata os pastores como o anjo da igreja, aquele que cuida, que mantém, que sustenta, que apoia a igreja. Então, os pastores são os anjos da igreja. E qual é o serviço do pastor? É servir aqueles que hão de herdar a salvação. E a gente pensando assim, também nós precisamos tirar outra ideia, que o pastor ele precisa viver na miséria. A Bíblia vai dizer assim, certo? Que é 1 Timóteo 5,18, que digno é o obreiro do seu salário, certo? Isso quer dizer que ele precisa viver de uma forma digna, ter um salário digno. O que é um salário digno? É um salário que ele possa se sustentar bem a sua família, né? Dar condições aos seus filhos, certo? De estudar, de progredir. E nós, o que nós temos visto? Nós temos visto pessoas esbanjando o dinheiro da noiva, certo? O dinheiro da noiva. Nós temos visto coisas horríveis acontecendo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que repreender esse tipo de pastor e nós temos que olhar para aqueles que trabalham fielmente. Eu acho maravilhoso o texto de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 e 8, que Salomão vai dizer assim, ó: 2 coisas pedi ao Senhor, não mas negue antes que eu morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza nem riqueza, mantém-me o pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome do meu Deus. O pastor, ele precisa ter esta visão. Ele não pode ter demais, que ele vai esbanjar ou vai viver, certo, afastado de Deus, explorar às vezes a igreja, mas também ele não pode viver em penúria, certo? Como nós temos visto muito por aí, certo? Obreiros vivendo em quase condição de miséria. Então a igreja, ela precisa olhar para o seu pastor e reconhecer o trabalho dele, certo? Pagar um salário digno, justo, certo? Que ele possa viver e viver bem com a sua família. E o nosso primeiro tópico, ele vai trazer por título, Jesus, o sumo pastor. O primeiro subtópico diz assim, Jesus é o pastor supremo. No Novo Testamento, nós temos 20 referências à palavra pastor, certo? 20 referências. Vamos lá, 14 nos evangelhos, uma nas cartas de Paulo, 3 em Hebreus e 2 nas cartas de Pedro, tá? Destas referências que nós temos nos evangelhos, as que nós temos em Lucas não se refere a Jesus, se refere aos pastores que estavam no dia da natividade, tá? As referências de Marcos e Mateus, elas vão falar indiretamente a respeito de Jesus, porque vai falar das pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. Mas quando nós chegamos em João, principalmente João capítulo 10, nós vamos ver Jesus falando de si mesmo como o bom pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E por que eu estou demonstrando todos esses dados, certo? Para que você compreenda que Jesus, direto ou diretamente, ele se mostra como pastor, certo? E ele quer ser conhecido. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que nós olhemos para ele e tentemos ser iguais a ele. E esse que é o problema. Quando a gente fala de pastor, parece muito simples, porque hoje todo mundo é pastor, certo? Todo mundo recebe o título eclesiástico de pastor. Eu não sou contra, né? Eu sempre orei, sempre foi o meu desejo, é algo que ardia no meu coração, né? Mas o que acontece, irmãos? O que é ser pastor?
é ser semelhante a Cristo. E isso não é fácil. Por quê, irmãos? Porque uma coisa é você conviver com pessoas que você gosta. Você trabalhar com pessoas que são fáceis. Agora, o problema é você pegar pessoas difíceis. Pessoas que são difíceis de lidar. Então, ser pastor, certo? A ideia de pastor é ser semelhante a Cristo. Agir como ele agiu. Pense comigo. Como você agiria com um Pedro na sua vida, certo? Pedro ficou uma benção depois de Pentecoste. Até Pentecoste, Pedro era uma pedra, certo? Literalmente uma pedra no sapato de Jesus. E Judas, tá? Que Jesus sabia que roubava a bolsa. E Tomé, e João, né? E seu irmão, que eram impulsivos e queria fazer descer fogo do céu. O pastor, ele precisa ser como Cristo, trabalhar com todo mundo, tá? Então, Jesus é o nosso exemplo supremo do pastorado. E o subtópico 2 é assim: o pastor conhece as suas ovelhas, certo? Não é as outras, ele conhece as suas. Mas olha só, quando nós não queremos perder um livro, o que você faz? Você escreve seu nome nele. O pastor conhece as ovelhas e ele marca todas. Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que ele carrega as marcas de Cristo, certo? O pastor, ele escreve o nome das suas ovelhas na testa, Apocalipse 22, 7, tá? O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e ninguém pode arrebatá-las, 2 Timóteo 2,19. Ou seja, o pastor conhece as suas ovelhas, mas também existem muitas ovelhas desconhecidas, Atos 18:10. Então o que acontece? O pastor, ele vai buscar as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e ele conhece as suas ovelhas, né? Então, quando aparecer o sumo pastor e as que viverem na terra se juntarão às que estão dormindo e serão todas arrebatadas. E ele as conduzirá a pastos sempre verdejantes. Salmo 23, verso de 1 a 6. Então, as ovelhas conhecem o seu pastor. Eu não estou falando de predestinação, em que elas serão chamadas, não. As ovelhas ouvem o seu pastor. E elas compreendem que é a voz do seu pastor. Porque nós temos muitos dentro da igreja, certo? Que estão ali pelo movimento e ainda não ouviram a palavra do pastor. Não conhecem a voz do pastor. Mas toda a ovelha de Cristo dá ouvidos à voz do seu pastor. E o tópico de número 3 é assim: o pastor dá a vida pelas ovelhas. E, irmãos, eu achei maravilhoso esse texto. Eu nunca tinha parado para pensar. Olha que eu já dei aula. Em 2014, eu dei aula nessa matéria. E eu não tinha prestado atenção no que o pastor Leonardo Renovato tinha falado. Ele vai dizer, nesse texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, o pastor dá a sua vida. E o que eu preguei muito? E eu preguei muito, né? Que o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida para defender, proteger, cuidar da sua ovelha. Mas o que o pastor Elianaldo fala? Que o bom pastor, ele se sacrifica pelas suas ovelhas. Você já parou para pensar nisso? Cristo morreu pelas suas ovelhas, e eu sou uma delas. Cristo morreu por mim. Qual era a função das ovelhas no Antigo Testamento e até hoje? Dar carne e dar lã. E Cristo não comeu nem a carne nem a lã. O que Cristo fez? Ele se deu, ele morreu no lugar das ovelhas. Então ele deu a vida. E o que nós vamos compreender com isto? Que eu, como pastor, chamado, vocacionado para isso. Porque, irmãos, eu trabalhei em muita coisa na minha vida. Aprendi muita coisa.
né? Aqui eu dou curso de informática, certo? Eu dou aula, certo? Eu faço muita coisa, dirijo caminhão. Se for contar tudo que eu já fiz, dá uns 500 anos, né? Minha esposa sempre tira sarro de mim por causa disso. Mas o que acontece? No meu coração ardia o desejo de abandonar tudo por causa desse chamado. Ou seja, isso fala-se de vocação. Eu tenho uma vocação, eu nasci para isso. Qualquer dia eu vou contar a minha história de vida para vocês. Mas eu nasci, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Certo? Vendi tudo, larguei tudo que eu tinha para servir a Cristo. E eu compreendi, através do pastor Leonardo Renovato, o que quer dizer dar a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Cristo se sacrificou por mim, se sacrificou por você. Ou seja, nós estamos mortos no nosso pecado. E Ele nos deu. E o subtópico 2, que será o último subtópico da nossa lição, ele vai trazer assim, as características do verdadeiro pastor. Tá? E ele vai trazer uma palavra. No primeiro tópico, no primeiro subtópico, diz um caráter íntegro. E aí que nós vamos separando o falso do verdadeiro. Pastor José Gonçalves vai falar sobre caráter e integridade. Ele vai dizer assim, que o que é caráter? É aquilo que você é ou faz quando os outros não estão olhando. É muito fácil ser bom na frente dos outros. É muito fácil ser íntegro na frente dos outros. Agora, quando os outros viram as costas e você fica em tese sozinho, é aí que o caráter se manifesta, tá? É aí que o caráter de Cristo se manifesta no verdadeiro pastor. E é por isso, irmãos, que nós temos aí um grande problema, e as estatísticas estão mostrando que existe um número monstruoso de pastores metidos em pornografia, erotismo, tá? Grosso, estúpido, com a família, no trato com as pessoas que estão ao seu redor. Caráter não se mostra no púlpito. Caráter se mostra no relacionamento com as pessoas, em pagar conta, certo? Em ser um exemplo, quando as pessoas olharem para você e ver você, a imagem de Cristo refletida. Isto é caráter. E nós temos um exemplo muito duro, lá em Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 13. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chegou ali na Galácia, Pedro já estava lá. E Pedro estava comendo e bebendo junto com os gentios. Quando chegou os irmãos de Jerusalém, enviados de Tiago, né, que era o pastor de Jerusalém, o que acontece? Paulo deixa os gentios e vai dissimular. Ele vai fazer o quê? Ele vai abandonar os gentios e ele vai se unir aos judeus e vai desprezar os gentios. Ou seja, quando ele está com o gentio, ele é gentio. Quando ele está com o judeu, ele é judeu. E despreza os gentios. Jesus nos ensina a ser diferente. Que o nosso caráter precisa ser provado em todo o tempo, demonstrando o quê? A nossa firmeza diante dos homens e de Cristo. Tá? Irmãos, quem me conhece particularmente sabe que eu gosto, eu brinco, eu dou risada, certo? Eu falo bastante. E assim, o que eu sou no meio de todo mundo, eu sou longe de todo mundo. Eu brinco com todo mundo na frente da minha esposa, eu brinco com todo mundo longe da minha esposa. Tá? Porque tem gente que é cheio de gracinha, conversinha quando tá solteiro, tá sozinho. Chegou a esposa, chegou os filhos, já muda. Eu não. Quem me conhece sabe, aonde eu estou, eu sou a mesma pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, certo? Mas eu sou. Certo? E eu não faço questão de mudar quem eu sou para agradar os outros. Tá? Então, o que é caráter? E isso eu aprendi muito cedo, certo? E isso vem sendo moldado na minha vida todo o tempo. A minha esposa é minha grande auxiliadora para ajudar a moldar o meu caráter
a semelhança de Cristo, porque o meu ministério não é só meu, ela é parte importantíssima do meu ministério. Tá? E isso vai nos levar ao subtópico 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim: convém que o bispo, que é o presbítero, que vai fazer também uma função pastoral, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento. Estas características, elas precisam ser notadas por crentes e não crentes. As pessoas precisam olhar para você e ver em você essas características agindo. Tá? E assim, irmãos, é muito fácil, certo? Você enganar as pessoas por algum tempo. Mas é difícil você enganar todas as pessoas por todo o tempo. As pessoas vão te conhecendo. O jeito que você olha, o jeito que você fala, o jeito que você age. O pastor, ele precisa ser respeitado pelos crentes, mas também pelos não crentes, pelos fiéis e pelos infiéis. E o que nós temos visto? Nós temos visto bem o contrário. Ou seja, as pessoas, aqueles que estão servindo no ministério pastoral, certo? Eles têm panca de crente, cara de crente, jeito de crente, mas a sua vida, na verdade, é de descrente, e às vezes faz pior do que os não crentes, trazendo vergonha para o evangelho. Tá? Então nós precisamos compreender. Lucas 17, 1 e 2 diz que é mistério, é necessário que venha o escândalo. Mas Jesus diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. Quando Paulo chega em Éfeso, a sua pregação é ouvida e é retumbada não somente na igreja, mas também em toda a circunvizinhança. Todos ouvem e reconhecem Paulo. Por quê? Porque o seu caráter falava mais alto. E o nosso terceiro e último subtópico vai dizer assim: exemplo na família. E aí que o bicho pega. Preste bem atenção. O que eu vou dizer para você? O primeiro serviço pastoral é ser crente. Tópico anterior, certo? Exemplo, é ser crente. Ser um servo genuíno do Senhor. O segundo serviço pastoral, nosso segundo ministério como pastor, é cuidar da família, daquele que o Senhor nos deu. E o nosso terceiro ministério é cuidar da igreja, tanto da igreja como corpo, como a igreja como instituição. Tá? Você nunca poderá ser um pastor se você quebrar essa hierarquia de funções. Servir a Deus incondicionalmente. Eu já falei para minha esposa, eu só amo a Deus, eu só amo a Cristo acima dela. Depois eu amo ela, depois os meus filhos e depois o meu serviço pastoral. E vou ser bem sincero, não é fácil você acertar essa hierarquia. Por muito tempo, eu deixei a minha família em terceiro lugar. E o que aconteceu? Nós tínhamos série de dificuldades, certo? Corria demais, nunca alcançava nada, sabe? O nosso relacionamento sempre foi bom, nós nunca tivemos grandes problemas, aquela coisa. Mas os filhos, os meus filhos não tinham pai, eles tinham pastor, minha esposa não tinha marido, tinha pastor, eu era tudo. Eu era pastor, mas não era pai. E isso eu vi uma situação muito triste na minha família. O meu avô foi um servo do Senhor, um servo dedicado, um pastor dedicado. Ele era presbítero, mas fazia um serviço pastoral. E o meu avô ganhou muita gente para Jesus, mas perdeu a sua família. Meu pai, minhas tias, todas se afastaram do caminho, demoraram para voltar. Então, irmãos, eu vim aprender que o meu primeiro ministério é amar o Senhor incondicionalmente, é servir Ele
Serve, não é ser pastor dele, é servir ele, ser servo dele. Depois é cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, atenção para os meus filhos. Porque não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família, tá? Então nós precisamos olhar. E veja bem, olha que coisa interessante. Quando você vai lá para 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 2 a 17, você vai ver os filhos de Eli. Eli foi um exímio servo de Deus, mas ele perdeu a sua família. Os seus filhos eram motivos de repulsa, de vergonha, de afastamento do povo de Deus. Ele perdeu sua família. Mas se você for para Atos 21, versículos 8 e 9, olha só o que está escrito. No dia seguinte partimos dali, Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Agora preste atenção, marque na sua Bíblia. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Você compreendeu o mistério? Filipe compreendeu. Filipe compreendeu o seu ministério. E ele ensinou a sua família, não só ele, a sua esposa. Note uma coisa, primeiro, ele ensinou um padrão moral bíblico. Elas eram donzelas, certo? Tinham uma vida de compromisso com o Senhor. Ele ensinou um padrão espiritual, um padrão moral, um padrão espiritual. Elas serviam o Senhor, elas profetizavam. E ninguém profetiza obrigado. Ou seja, a família de Filipe estava engajada no ministério, estava engajada na obra do Senhor. Filipe e sua esposa, a Bíblia não coloca o nome dela, mas eram pessoas engajadas na obra e no ministério. E o que eles fizeram? Eles conservaram, eles conseguiram manter as suas filhas no casamento, certo? Manter no ministério, na vida. Tá? É isso que nós precisamos entender. As filhas de Filipe estavam com ele no ministério, a família de Filipe estava com ele no ministério. Isso é muito importante para nós, a nossa família estar junto. Eu glorifico a Deus, porque a irmã Josiane, minha esposa, e eu, nós conseguimos trazer as nossas crianças. Meus filhos tocam, meus filhos cantam, certo? Foi fácil? Não foi fácil, mas eles estão conosco. E esses dias atrás, tempinho atrás, alguns meses atrás, a minha esposa conversando com a minha filha está com 18 anos e falando de futuro, tudo. E ela virou para a mãe dela e falou assim: mãe, quando eu casar, eu vou sentir muita falta dessa correria, dessa vida que nós temos hoje. E isso, irmãos, agrada muito o meu coração, porque não que eu criei meus filhos para ser pastores, eu criei meus filhos para serem servos, e isso é o que me alicerça para continuar. Então, a família do pastor precisa estar junto, porque o nosso ministério só será profícuo, só terá resultado quando estivermos todos juntos aos pés do Calvário. Tá? O ministério pastoral é o ministério mais árduo, é o ministério mais difícil, é o ministério mais espinhoso, porque ele trata no dia a dia das pessoas, mas é o mais gratificante, porque nós podemos ver a obra de Cristo realizada. Tá certo? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.